piano. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por bondade, assentai-vos. Minha gratidão ao Senhor por sua generosidade para comigo, concedendo-me o privilégio de mais uma vez estar com a noiva do Cordeiro nesta cidade, celebrando o seu nome, com a dádiva celestial de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja magnificado em tudo. Meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, na pessoa do pastor Nelson Lutemberg, agradecê-lo pela confiabilidade e por me abençoar, permitindo-me cooperar com o seu ministério e com a história da igreja que o Senhor tem confiado. Muito bem representado hoje aqui, na pessoa do pastor Brito, onde expresso o meu reconhecimento, meu apreço, minha consideração, e cumprimentando o pastor Brito, cumprimento a diretoria desta igreja, ao Ministério Geral, homens dignos e honrados, que ao lado do pastor Nelson ajudam a cuidar da noiva de Cristo nesta cidade. Deus seja louvado. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo e poder ver a boa mão de Deus sendo favorável a ele. Me refiro ao presbítero Walter Araújo. Quero agradecer a Deus por honrar promessas e ver o Senhor agindo em seu favor. As autoridades aqui constituídas, senador Marcos Rogério, a poder vê-la como hoje vice-prefeita da cidade, que honra. Deus seja louvado por ver promessas se cumprindo, propósitos sendo realizados e o nome do Cristo sendo glorificado. Foi-me passada uma temática para este evento e eu vou honrar a temática, mas eu vou trabalhar uma visibilidade de forma bem panorâmica. Então abra sua Bíblia por bondade, livro dos Juízes. Abra sua Bíblia, livro dos Juízes, capítulo de número 6, e leiamos o versículo de número 12. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Existe uma facilidade para achar esses textos quando pouco utilizamos no nosso devocional, e a primeira facilidade é a primeira página da Bíblia no índice. E a segunda facilidade é só olhar para a tela, que você vai achar na velocidade da luz. O texto já está na tela. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém, amém. Olhe para o final deste versículo, é o ecoar de uma voz divina, dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Homem valoroso. Ainda que o culto de hoje é dirigido pelo departamento masculino, mas hoje a gente vai fazer uma ministração panorâmica, numa proposta de atender não só o sexo masculino, mas também o feminino. E hoje, se a gente fosse dar um tema para ficar uma temática panorâmica, hoje a gente trabalharia sobre
os valorosos, os valorosos, os valorosos. Antes da gente criar o pano de fundo desse texto, a metodologia que eu vou utilizar hoje aqui é convidá-los, à luz da Bíblia Sagrada, a fazermos uma viagem nesse personagem bíblico que nos é apresentado, Gideão, fazer uma viagem na sua alma, no seu homem interior, e poder entender o que está dentro dele, e diagnosticando o que está dentro dele, poder ver a nossa imagem impressa nele, e de uma forma similar, ver a imagem de Gideão impressa também em nós. Por outro lado, visualizarmos também aqui a metodologia divina, onde Deus vai atuar quando as circunstâncias são caóticas, quando nos deparamos no beco das adversidades, onde somos dominados por um complexo de inferioridade e desvalorização pessoal, quando não acreditamos em nós mesmos, quando a gente não se vê útil ou desconectamos toda a nossa vida do projeto original de Deus, como Deus atua para reverter tanto o quadro social, emocional e proposital que Ele estabeleceu para nós. É essa a metodologia que nós vamos utilizar. E se eu posso pedir uma gentileza aos senhores e senhoras que me ouvem, a gentileza é que mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar nas entrelinhas da metodologia divina e no âmago da alma de Gideão. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados no livro de Juízes, utilizando o 6º capítulo e especialmente o 12º versículo. Há uma probabilidade muito grande dos senhores e senhoras já terem ouvido uma série de ministrações, de pregações, de lições, de estudos acerca desse personagem Gideão. Porém, também há uma probabilidade muito grande de tudo que vocês ouviram e leram, de pelo menos ter alguma coisa nova que os senhores ainda não ouviram e não leram, por causa da ação inspiradora do bendito Espírito Santo na sua bendita palavra. O capítulo 6º, se a gente pode dividi-lo em duas partes, a primeira parte é uma cena de desgraça, de caos, de humilhação, de vergonha, de opressão, de perda, de escravidão, de miséria, também de punição divina, de disciplina divina. A segunda parte é de êxodo, é de mudança, é de um novo tempo, é uma nova história, é uma nova época, é uma dimensão daquilo que Deus estabeleceu exclusivamente para o seu povo. E quando nós olhamos para a primeira parte desse cenário, nós vemos aqui o povo de Deus. O capítulo 6 já vai nos apresentando a identidade do povo de Deus, dizendo os filhos de Israel. A expressão comportamental dos filhos de Israel feriram a santidade de Deus. Eles afrontaram o Todo-Poderoso. Numa linguagem mais contemporânea, eles abusaram da benevolência, da bondade, da justiça, da misericórdia, da compaixão, da fidelidade, dos cuidados, do zelo de Deus em favor deles.
e por eles ferirem a santidade de Deus, e a Bíblia vai resumir tudo isto numa palavra, que eles fizeram o que eram maus aos olhos do Senhor, ou seja, optaram pelo caminho da abominação, da rebeldia, da indisciplina, da desobediência, e com isto eles ofenderam o Deus dos céus. Deus, nas suas prerrogativas, tanto soberana quanto permissiva, Deus poderia exterminar o seu povo e começar uma nova família, um novo povo, uma nova geração. Mas Deus não faz isso. Ele vai fazer pior do que isto. Pior do que apagar essa geração do cenário da história. Deus vai levantar um povo, ou vai permitir este povo, que a Bíblia chama de medianitas, que era inimigo do povo de Deus, um povo pagão, um povo idólatra, um povo que tinha vínculo de adoração com outras divindades. Deus vai utilizar os midianitas como a sua vara pedagógica. E Deus permite os midianitas prevalecer sobre o seu próprio povo, dominá-los, subjugá-los, oprimi-los. A opressão era tão grande, segundo a Bíblia, que tudo quanto os filhos de Israel plantavam, os midianitas era que colhiam, não deixavam os filhos de Israel colher. Até os gados que os filhos de Israel possuíam, os midianitas tomaram. Os midianitas deixaram de viver para sobreviver. E a sobrevivência, segundo a Bíblia, tinham que cavar covas em cavernas para poder esconder o pouco que tinham, porque a Bíblia vai usar uma linguagem figurada, que a ação dos midianitas sobre o povo de Deus era comparada a um exército de gafanhoto, onde devoravam tudo, tudo. E nesse contexto de humilhação, de vergonha, de opressão, de miséria, de escravidão, de deplorável era a situação do povo de Deus, nesta situação tão abominável como é o cenário bíblico. A Bíblia vai nos apresentar um personagem. E quando a Bíblia nos apresenta este personagem, você não vai vê-lo reclamando, não vai vê-lo culpando ninguém, você não vai vê-lo refém das circunstâncias, mas você vai vê-lo ativo, proativo, você vai vê-lo trabalhando. Esse personagem, a Bíblia nos apresenta Gideão, e a Bíblia vai dizer que Gideão está no lagar malhando trigo, ou seja, esse ambiente, esse espaço, esse lugar, não era o lugar para malhar trigo. O lagar é para pisar as unhas, as uvas, digo, para extrair o vinho, mas ele está usando isso como estratégia para poder mudar o foco dos adversários, para ele preservar o pouco que tem para a sua própria manutenção. E quando ele está no lagar, você vai ver que em todo esse cenário, quando o povo de Israel não aguenta mais a opressão, você vai ver que no versículo de número 6, aí então eles vão lembrar que Deus existe. Eles vão lembrar que existe um Todo-Poderoso no trono. É justamente assim. Na maioria das vezes, nós só lembramos de Deus quando estamos na prova, no beco sem saída. Aí eles vão lembrar que existe o Rei dos Reis. Eles vão lembrar que existe um Deus que é fiel, que exerce domínio sobre tudo e todos. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão clamar ao Senhor.
E quando eles estão clamando ao Senhor por causa da opressão dos midianitas, como que Deus vai respondê-lo? Aí você vê a metodologia pedagógica divina, quando alguém fere a santidade de Deus. Deus poderia se revelar e dizer assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não, Deus não se revela, Deus não dá uma evidência da sua pessoalidade. O que Deus vai fazer para falar com o seu povo em resposta de oração? Deus vai usar um profeta anônimo, que nem nome tem na Bíblia. É a única vez que aparece esse profeta, para esse profeta profetizar para o povo, no nome de Deus. E a profecia é Deus trazendo, ativando a memória do seu povo, desde a libertação da escravidão de Faraó, toda a ação de Deus expulsando os inimigos, preservando o seu povo, cuidando do seu povo, alimentando o seu povo, protegendo o seu povo, dando vitória ao seu povo. Aí no final da profecia diz: eu fiz tudo isso, mas vocês não me deram ouvidos. Com quem diz: vocês são rebeldes, vocês não sabem me valorizar, vocês são interesseiros, vocês só lembram de mim quando precisam de mim, e quando tudo está bem com vocês, vocês viram as costas. Por isso que eu permiti os meus próprios inimigos para sugar vocês, para extrair tudo de vocês, porque vocês só se aproximam de mim no aperto, no sofrimento, na humilhação, no caos. Deus diz tudo isso na mensagem do profeta. Agora, por que o profeta não tem nome? Porque o profeta, a Bíblia não dá o seu nome, porque na mente de Deus o que vale é a mensagem, não é o profeta. Quem tem que estar em destaque é a mensagem, não é o profeta. A potência está na mensagem, não é o profeta. O segredo é a mensagem, não é o profeta. O profeta é apenas um instrumento, é apenas um canal. Mas isso é outro detalhe. Mas o grande interessante é que está lá Gideão no lagar malhando o trigo. E quando você olha para o versículo 11, Deus muda a metodologia da revelação. Deus muda a metodologia do agir. Para o seu povo, Deus envia ou levanta um profeta. Para Gideão, não. No versículo 11, você vai ver escrito que Deus enviou o anjo do Senhor. E isso aqui parece simples, mas não é. Isso mostra a valorização de Deus para quem permanece fiel a um propósito. Isso aqui mostra como Deus sabe e tem habilidade de honrar os seus. Para o seu povo, os filhos de Israel, Deus usa um profeta anônimo. Mas para Gideão é enviado o anjo do Senhor. E vale salientar, não é o anjo, porque se fosse um anjo, já seria algo fenomenal. Mas o Senhor não foi no reino angelical e deu uma mensagem, uma missão, e disse: anjo, vá lá até Gideão, porque eu tenho algo para ele, leve minha mensagem para ele. Não, não foi um anjo, foi o anjo do Senhor. E à luz da Bíblia, o anjo do Senhor é distinto dos anjos, é distinto dos serafins, é distinto dos arcanjos, é distinto dos querubins, porque o anjo do Senhor é o criador dos demais anjos. Todo o reino angelical são compostos de criaturas. O anjo do Senhor é ele que criou o reino angelical, porque o anjo do Senhor nada mais é do que uma personificação teofânica, tanto do divino, mas propriamente dito do Cristo. É uma cristofania, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Então, para Gideão,
Deus não levanta um profeta, o próprio Senhor vai, em forma do anjo do Senhor. E quando vai em forma do anjo do Senhor, a Bíblia diz assim, e veio, a gente vai parar um pouco nesse verbo vir, porque se você olhar para Gideão, Gideão está trabalhando, ele não está orando, ele está malhando o trigo no lagar, ele não está adorando, não tem invocação de Gideão, mas diz que veio o anjo do Senhor. E quando veio, você vai ver que diz, se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, e fica observando Gideão. Só observa, não tem voz, só observação. E depois que Gideão está lá trabalhando, que o anjo do Senhor observa, aí no versículo 12, há uma amplitude da revelação. Aí diz assim, então, esse então significa mudança de mentalidade, mudança de propósito, mudança de decisão, mudança de objetividade. Então uma mudança, e o anjo do Senhor agora vai dizer, lhe apareceu, ou seja, o anjo do Senhor já estava ali há um tempo, Gideão não percebeu a presença dele, mas o anjo percebia Gideão, Gideão não via, mas o anjo via Gideão, Gideão não sabia, mas o anjo sabia, mas agora o anjo do Senhor decide aparecer, é como se abrisse as cortinas, e se apresenta a Gideão, e agora se apresenta e vai falar com Gideão, sem Gideão pedir que falasse com ele. E quando o anjo do Senhor fala com Gideão, diz assim, o Senhor é contigo. Homem valoroso, varão valoroso. Imagine você no lagar, malhando trigo, suando, calo, sofrimento, pressão do inimigo, e você preservando o pouco que tem, e de repente o anjo do Senhor na tua frente. É o relacionamento do divino com o humano, do imortal com o mortal, do todo-poderoso com o frágil, do celestial com o terreno. E o diálogo, quem começa é o anjo do Senhor e diz assim, você não está sozinho, o Senhor está contigo, e quero que tu saibas que você é de muito valor, de muito valor. Quando a gente olha isso aqui isoladamente do contexto e sem fazer uma viagem na alma de Gideão, a gente tem uma conexão ou uma compreensão, mas quando você faz uma viagem na alma de Gideão, você vai entender que esta palavra, ela é terapêutica, ela é curativa, ela é balsâmica, ela é tratativa. O anjo do Senhor está curando traumas em Gideão, feridas em Gideão, complexos em Gideão, porque essa expressão valoroso, ela tem algum significado na sua originalidade. Uma delas é forte, outra delas é valente, e outra é corajoso. Então ele não está dizendo apenas para Gideão, você tem valor, ele está infundindo dentro de Gideão, você é forte, você é valente, e você é corajoso. E por que ele está dizendo isso? Porque quando você chega no versículo 15, Gideão vai dizer para ele, olha, toda essa proposta, todo esse plano, todo esse projeto que tu estás falando que é comigo, não é para mim. Primeiro, eu sou da família mais pobre. Sabe o que significa pobre na linguagem original de Gideão? Ele está dizendo assim, eu sou inferior, tem alguém melhor para mim, tem alguém superior a mim, tem alguém mais capaz do que mim. Quando ele diz pobre, ele está dizendo assim, eu sou fraco, eu não suporto isso. Existe alguém mais forte, com quem diz, está procurando, está falando com a pessoa totalmente errada. O pobre, que significa dizer também magro, e pobre aqui, não é simplesmente numa situação sociológica, mas é uma pobreza também de alma,
Por quê? Porque ele vai dizer assim, logo embaixo: eu sou o menor da casa de meu pai. E esse menor aqui significa a pequenez, a insignificância, a inferioridade e desprezível. Ele está dizendo: eu sou uma pessoa insignificante, eu não tenho sentido, eu sou desprezível. Numa linguagem contemporânea, eu não passo de um produto descartável. Eu sou pobre, eu sou menor. Isso tudo está dentro de Gideão. É o que movimenta Gideão no dia a dia. É o que alimenta a consciência dele. Ele amanhece o dia: eu sou pobre e sou menor. Eu sou pobre, eu sou menor. Eu sou pobre e eu sou menor. Aí chega o Senhor em forma de anjo do Senhor e vai desconstruir isso na mente de Gideão. Você não é o pobre e você não é o menor. Você é valoroso, você é o forte, você é o valente, você é o corajoso. E é justamente isso que eu quero compartilhar convosco, porque muitas das vezes Deus, já lá no ventre, quando o nosso pai, a nossa mãe estavam se relacionando de forma conjugal, eles não estavam escolhendo o nosso sexo, eles não estavam escolhendo o nosso peso, eles não estavam escolhendo a cor do nosso cabelo, eles não estavam escolhendo a cor da nossa pele, eles não estavam escolhendo o nosso DNA, o nosso fator RH, mas quando eles estavam lá coabitando, Deus pegou o nosso projeto. Deus é o grande design, nos projetou, colocou dom, colocou talento, colocou aptidão, colocou segredos dentro de nós e pegou esse projeto, colocou no útero materno, usou a semente, o óvulo da nossa mãe para desenvolver o nosso projeto. Só que a gente veio para um contexto de vida, de aflição, como o Gideão estava, de humilhação, de vergonha, de uma situação interiorana, onde não vê perspectiva de dias melhores na vida, onde o inimigo está sugando, está arrancando tudo, devorando tudo, e o pouco que tem, a gente tem que fazer de tudo para preservar, senão a gente vai perder para o inimigo, e a gente fica alimentando aquela ideia: eu sou pobre, não é porque tem dinheiro, sou pobre de espírito, não vou a lugar nenhum, tem alguém melhor do que outro, eu não passo de um tapete, eu nasci naquela rua sem saída, naquele beco, naquela chácara da chácara da chácara da chácara que ninguém queria, onde naquele mundaréu que só tinha os animais, ninguém enxergava, não tinha iluminação. Eu não sou ninguém, eu sou um produto, eu sou o menor da casa do meu pai. Olha aqui é meu pai, o pedreiro, olha aqui a minha mãe, uma passadeira de roupa, uma empregada doméstica, ainda que sejam profissões dignas, mas num contexto social sem representatividade. Onde eu vou? Quem serei? Eu não sou nada, eu sou o menor, eu não vou ser alguém, não vou a lugar algum, ninguém me vê. Aí de repente chega Deus e diz: olha, você se enxerga de uma maneira que eu não te vejo dessa forma, porque não foi teu pai que te criou, não foi teu pai que te projetou, quem te projetou foi eu, quem te criou foi eu, e eu tenho um conceito diferente de você, porque eu não coloquei um fracassado no ventre da sua mãe, eu não coloquei um pobre no ventre da sua mãe, eu não coloquei um menor no ventre da sua mãe, eu coloquei uma pessoa de valor, uma pessoa de honra, uma pessoa de destaque, uma pessoa valente, uma pessoa corajosa, uma pessoa guerreira, uma pessoa que mudará a história do seu povo, uma pessoa que eu vou levantar para abater os inimigos, para que esses inimigos saibam que na vida dele existe um Deus todo-poderoso, que um Deus que honra, um Deus que faz. E é nesse contexto que Deus chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, valoroso, valorosa, o Senhor é contigo. E diante disso eu quero extrair algumas lições para fazer uma aplicabilidade para o seu coração.
porque talvez você esteja vivendo de forma similar a Gideão. Só opressão, só humilhação, só sacrifício. E uma mentalidade pobre, e um sentimento de pequenez, de uma pessoa desprezível. Mas eu quero que você entenda algo aqui. E a primeira lição que eu aprendo quando o anjo do Senhor apresenta-se e vai dizer para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Guarde bem isso aqui, que isso aqui é importante para a sua vida. A primeira lição: os céus estão observando os sofrimentos diários da sua vida sem você reclamar. Se você olhar para o versículo de número 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se. Sentou-se. Está lá ele no lagar malhando trigo, e o anjo senta, não fala nada, só observa. E ele trabalhando, sacrifício, suor, dor, e vigiando o inimigo, e o anjo observando. Mas não tem uma palavra de Gideão. Que luta é esta? Que guerra? Que sofrimento? Não tem reclamação. E o anjo está observando. Sabe o que isso ensina? Os céus estão observando os seus sofrimentos sem você reclamar. Você está lutando, você está sacrificando, você está se doando, você sabe que você está dando o seu máximo, você sabe que você está correndo risco, mas não tem reclamação, não tem blasfêmia, não tem murmuração. Os céus estão te observando. Os céus estão te observando. E deixa eu lhe dizer algo muito interessante que está no verbo vir, porque diz assim: então o anjo do Senhor veio. Não tem oração de Gideão, tem oração dos filhos de Israel, e Deus respondeu com o profeta, mas não tem oração de Gideão. Aí diz: então o anjo do Senhor veio. Isso significa que o céu não é paralisado, o céu é um ambiente de ação, o céu é um ambiente de movimento, o céu é um ambiente onde Deus sempre está trabalhando. E diz: e veio. Se veio é porque não estava ali, se veio é porque houve uma decisão do céu, se veio, veio por um propósito. Então eu quero que você entenda hoje aqui que os céus estão em movimento, alguma coisa está acontecendo para o céu. E deixa eu lhe dizer algo aqui: onde estava a região que Gideão estava malhando trigo no lagar? A Bíblia vai dizer: lá em Ofra. Lá em Ofra, para onde o anjo vai? Justamente para o ambiente do sacrifício, para o ambiente da luta, para o ambiente da sobrevivência, para o ambiente da dor, para o ambiente do suor, para o ambiente do sofrimento. Gideão não disse que ele estava ali, mas o anjo do Senhor já sabia o seu endereço e foi para o lugar dele. Os céus estão te observando, e agora existe um movimento do céu. Talvez o carteiro não consiga chegar no teu endereço para levar um produto, uma correspondência, mas os céus chegam lá, o anjo de Deus chega lá. Deus tem os seus meios, e receba esta palavra: os céus estão te observando. Ele sabe cada gotícula de suor que cai do seu rosto. Ele sabe a quantidade de lágrimas que escorre dos seus olhos. Ele sabe o momento que a tua saliva seca de tanto trabalho, de tanta dor, de tanto sofrimento. Os céus estão te observando. Os céus estão te observando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Bendito é Deus, bendito é o Senhor, o Todo-Poderoso. Outro detalhe muito importante aqui, ainda no versículo de número 11, está o anjo do Senhor assentado e observando, lá debaixo do carvalho, observando Gideão malhando trigo, observando, ok? Observando trigo. Ele não diz nada, ele só vai falar com Gideão depois de toda observação. E o que ele observou em Gideão? E aqui eu extraio uma lição para trabalhar contigo. Ele observou que Gideão não desprezava o pouco. E o pouco que Gideão tinha, ele fazia de tudo, não media sacrifício, para não parar na mão do inimigo. Ele foi para um lagar, porque o inimigo olhava e dizia, esse aqui é lugar de tirar suco da vide, e não de malhar trigo. Ele usa uma estratégia para que o seu trigo não vá para a mão dos midianitas. E o anjo está observando. Ele não mede sacrifício para preservar o pouco que tem, para que o inimigo não tome posse. Guarde isso no seu coração e receba esta palavra. Faça todo o esforço. Eu vou repetir, faça todo o esforço possível para preservar o pouco que você tem, para ele não ir parar nas mãos do inimigo. É pouco, mas é teu. É pouco, mas está contigo. É pouco, mas ainda tem a bênção ali com você. Não abra mão, mesmo que seja pouco, não abra mão para o teu inimigo tomar posse. Não abra mão, não abra mão, não abra mão. E eu vou usar uma linguagem bem popular. Mesmo que você diga que a tua residência é um casebre, preserve esse casebre com todo o esforço, para que esse casebre não vá parar na mão do teu inimigo, porque o céu está te observando. Mesmo que essa refeição matinal você diga que é pouco, que não é o que você gostaria de ter, mas preserve, valorize, lute com todo esforço, para que não vá parar na mão do inimigo. Mesmo que essa fonte de trabalho você não ganhe o salário que você gostaria de ganhar, mas preserve essa fonte de trabalho com todo esforço, com excelência, com o teu melhor, para que isto não vá parar na mão do inimigo. A família que você tem, apesar da luta, da dor de cabeça que esse filho dá, que essa filha dá, que o matrimônio dá, preserve o pouco que você tem, para que isso não vá parar na mão do teu inimigo. Esse ministério, esse dom, esse chamado, essa vocação que Deus te deu, que você não sabe mensurar e valorizar, lute, sue, não meça sacrifício para preservar o pouco que você tem, para que não vá parar na mão do teu inimigo. Lute. A Bíblia ensina, não desprezei as coisas pequenas. Jesus ensina, quem é fiel no pouco, no muito eu colocarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Despreze. Não despreze, valorize. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Agora olha para o início do versículo 12. O anjo já estava ali observando tudo. Agora aumenta o nível da revelação. E no versículo 12 vai estar escrito assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Numa linguagem bíblica, tirou o véu. Numa linguagem humana, tirou o filtro. E disse: agora eu vou me revelar a Gideão. Ele vai saber que eu vim. Ele vai saber que eu estou com ele. Ele vai saber que eu estou contemplando toda a sua luta, todo o seu dor. Ele vai saber que eu vim para uma missão especial. E ele vai saber que eu não vim aqui por causa dos midianitas. Eu vim aqui por causa dele. Então o que isso aqui me ensina? Guarde essa lição que eu vou liberar para você. De uma maneira surpreendente, você receberá uma visita pessoal do Senhor. Agora, eu vou lhe explicar isso aqui biblicamente. Não foram os filhos de Israel que clamaram? Os filhos de Israel estão pluralizados. Deus não se revelou, o anjo do Senhor não se revelou aos filhos de Israel. Se revelou no meio da coletividade. Vai se revelar ao indivíduo. Com quem diz, é uma visita especial, exclusiva, personalizada. Pare de dizer que Deus não te vê. Pare de dizer que Deus não cuida de você. Pare de dizer que Deus não trabalha por você. Pare de dizer que Deus só faz com alfa e não faz com você, só faz com beta e não faz com você, só faz com y e não faz com você. Porque Ele tem habilidade, no meio da coletividade, fazer uma visita especial só para você. E eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para lhe anunciar: prepare a tua alma, prepare teu espírito, prepare teu coração, prepare a tua família, prepare o teu altar, prepare o teu ministério, que você será surpreendido por uma visita especial do Senhor. O Senhor irá te visitar de uma forma muito especial. Se Ele não te visitar hoje aqui, provavelmente quando você estiver chegando no seu automóvel, há uma probabilidade dele te visitar. Se Ele não te visitar no automóvel, provavelmente você indo para o ponto do ônibus, Ele pode te visitar naquele ponto de ônibus. Talvez você caminhando para casa, no meio do caminho Ele vai te visitar no meio do caminho. Provavelmente, se você chegar em casa, Ele não visitar nesse espaço, talvez ao abrir da tua porta, Ele pode olhar para o lado e dizer para você: estou aqui, eu vim para te visitar. De repente você vai preparar a sua refeição, e preparando a sua refeição, ao sentar à mesa, de repente quem senta Ele para dizer: o Senhor é contigo. Valoroso, valorosa, você vai receber uma visita especial, algo surpreendente. Não foi Gideão que agendou, foi ele que agendou. Não foi Gideão que pediu, foi ele que decidiu ir. Não foi Gideão que programou, foi ele que programou. Foi tudo parte dele, parte dele. Se prepare, porque tem surpresa de Deus para você hoje aqui. Algo surpreendente pode acontecer a qualquer momento. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse texto é muito rico, mas eu vou extrair duas liçõezinhas aqui e vou liberar vocês. Aí o anjo do Senhor aparece a ele, não aparece? Isso aqui já é extraordinário, isso aqui já é fenomenal, é uma revelação teofânica, é o divino se apresentando ao humano. Mas não há só a apresentação, não há só o aparecimento. Se você olhar em seguida, tem o verbo dizer. Aí o anjo do Senhor, não é Gideão que fala. Quem inicia?
Quem toma a iniciativa? Quem vai abrir os lábios? Quem é que vai falar? É o anjo. Aí disse assim, e disse-lhe, uma coisa é aparecer, outra coisa é falar. Ele poderia aparecer e ficar na frente de Gideão e não falar nada. Já era algo extraordinário. Mas ele não só aparece, ele fala. Gideão não pede para falar, é ele que decide falar. Guarde isso no seu coração. Sabe o que o Senhor está ensinando aqui? Em meio à sua dor, em meio à sua vergonha, em meio à sua humilhação, eu jamais deixarei de falar com você. As características de Gideão são dor, vergonha, humilhação. E o anjo está falando com ele. É Deus nos ensinando, em meio à sua dor, em meio à sua humilhação, em meio à sua vergonha, eu não deixarei de falar com você. Eu mudo circunstâncias, se necessário for, só para ir até você, para falar contigo. Eu mudo as estações, eu troco inverno por primavera, outono por verão, verão para o inverno. Eu troco as estações só para eu chegar até você e falar com você. Eu mudo reinos, eu mudo tronos, eu mudo príncipes, eu mudo tudo só para chegar e falar com você. A tua dor, a tua vergonha, a tua humilhação não é impedimento para mim. Eu não deixarei de falar com você. Estou recebendo uma inspiração do céu aqui. E deixa eu dizer algo aqui. Há uma probabilidade muito grande de você que está me ouvindo aqui hoje, marcado pela dor, com as feridas abertas da vida, pelos percalços, pelos passos em falsos que dera. Você está se autoflagelando, se autocrucificando e dizendo, Deus não fala mais comigo, Deus não vai mais se comunicar comigo. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer, o que vale mais para mim não é a tua humilhação, os teus percalços altos e baixos, suas feridas. O que vale para mim é você. E eu não deixarei de me comunicar com você. E para que saiba que eu te amo e honro a minha palavra contigo, exatamente agora estou falando contigo. E para você entender o quanto eu te amo, não vou te chamar de servo, não vou te chamar de serva, não vou te chamar de guerreiro, não vou te chamar de guerreira, para você saber que ainda falo contigo e continuarei contigo. Vou te trazer à memória a primeira vez que eu falei contigo, eu falei assim, filho, filha, meu filho, minha filha.
Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem. Eu vou pedir a generosidade dos senhores e senhoras para se colocar em pé por bondade. Exatamente agora eu quero me dirigir a duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que eu me dirijo é você não evangélico. Você que chegou aqui refém do adversário. Tudo que você produz vai para a mão do seu adversário e você não consegue usufruir. Você já perdeu a perspectiva de dias melhores na vida, porque você é tratado como escravo. Há uma pressão e uma opressão sobre você, onde roubou os seus sonhos, seus projetos de vida, e você se comporta como um defunto ambulante, porque não existe mais esperança dentro de você. Na situação caótica, deplorável que você se encontra, você acha que aí é o teu fim, porque seus parentes, amigos, não acreditam em você, nem você mesmo. E você se enxerga como um produto descartável. Porém, há um Deus nos céus, que te ama do jeito que você é. E Ele criou uma circunstância para te trazer hoje aqui, para dizer que você vale mais do que o diamante. Que você é precioso, preciosa para Deus, e que você vale a vida de um homem inocente. A segunda classe de pessoas é você, afastado do Evangelho. Há uma probabilidade de você ter se comportado igual os filhos de Israel. Praticou o que era mal aos olhos de Deus. Você só aproveitou de Deus. Só esteve com Ele nos momentos de pastos verdejantes. Mas quando chegou à travessia do vale da sombra da morte, você virou as costas, você foi embora, você o traiu, você o abandonou, você o rejeitou. Na verdade, você o entristeceu. Foi embora sem dizer para onde estava indo. Hoje você nega publicamente que é filho e filha, porque você tem vergonha dele. Mas ele tem um amor tão grande por você,
que Ele não tem vergonha de dizer publicamente que é teu Pai. E que Ele tem a honra de ser o teu Pai. Ele poderia viver sem você, mas Ele não vive, porque Ele sente saudades da tua voz, da tua oração, do teu louvor, porque o projeto original dele para você não é você no lagar malhando trigo para sobreviver. Ele tem um projeto de conquista, de um novo tempo, de valorização pessoal, de dignidade, de honra, de cidadania celestial. Ele não desiste de você. Ele não abre mão de você. E hoje Ele te trouxe aqui para lhe dizer: filho, filha, eu não quero nada seu, eu só quero você. E eu vou lhe fazer um pedido, porque eu não posso lhe obrigar. E o meu pedido é: deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Eu só quero carregar você no meu braço, carregar você no meu colo, colocar a sua cabeça no meu peito, para você ouvir as batidas do meu coração sinalizando: eu te amo, eu te amo. Eu só quero cuidar de você. E para isto, não depende de mim, depende de você mesmo. O caminho, o segredo, é você reconhecer que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única vida. Então eu quero lhe convidar agora, você que quer ser cuidado pelo Senhor, quer receber vida eterna, salvação, perdão dos pecados, você pode sair do seu lugar agora. Você pode sair do seu lugar, porque nós vamos orar por você. Onde estará a próxima pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, pode vir, porque você é a pessoa mais importante depois de Jesus. Você é especial, seu valor excede aos rubis, não há tesouro que pague você, porque você vale preço de sangue. Pode vir, venha. Somente Jesus pode dar um sentido na tua vida. Somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Somente Jesus pode te dar garantia de vida eterna. Somente Jesus pode escrever um novo capítulo. Somente Jesus pode ressignificar a sua vida. Em tudo é Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome a qual devemos ser salvos. Então venha, porque você é precioso para Jesus. A sociedade não te valoriza, mas Jesus te valoriza. A tua família não te valoriza, mas Jesus te valoriza. Recurso financeiro não vai pagar o seu valor, mas Jesus pagou o teu valor. Jesus te ama. Onde estará a próxima pessoa? A próxima pessoa para Jesus. Pode vir. É você é a pessoa especial. Você é a pessoa que Deus marcou hoje para mudar toda a história. Venha, experimente Jesus. Se Jesus não prestar, você me devolva ele, mas experimente Jesus. Onde está você? Pode vir, cidadão, pode vir. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Seja bem-vinda à família de Deus. Venha.
Deixa eu dizer algo aqui. Ouça, deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo. Deixa eu dar um conselho aqui. Você não evangélico, você é afastado do evangelho. Eu não vou falar com você agora como um pastor, como um pregador. Eu vou falar como um amigo seu, como um amigo seu. E o meu conselho é: não volte para a tua residência hoje sem uma aliança com o Salvador, porque você não tem o domínio da sua própria vida. Logo, você não sabe o que poderá te acontecer daqui a 30 segundos. Você não é dono de você mesmo. Somente Jesus. Somente Jesus pode mudar a sua história.